Voltamos com Gachakuta e é isso que importa essa semana, rapaziada. Capítulo focado no Zanka, tivemos um plot nesse capítulo bem interessante, porque nós mostramos, ou nós vimos no caso, a Keiurana nos mostrou o ponto de vista dos irmãos do Zanka para com ele. Porque a gente sempre viu o ponto de vista do Zanka para com os irmãos. A ideia dele meio que receber muita pressão e querer se livrar dessa pressão, viver de outra maneira, ele se sentiu inútil e tudo mais. Tivemos outro ponto de vista e esse ponto de vista é bem interessante. E justamente com esse ponto de vista que nós abrimos esse capítulo. Afinal de contas, nós temos o Goku e a Kyoka conversando. E a Kyoka pede pro Goku parar de comparar ele com o irmão mais novo. Então, a partir do momento que o Zanka ele fica se preocupando em ser alguém ali meio que digno de estar naquela casa, na família Nijiki, que é a família ali que coordena ali os carcereiros há séculos, nós temos o Goku, ele se comparando também com o Zanka. E os dois são bons. É essa que é a questão. A questão é que o Goku ele é bom em fazer uma coisa e o Zanka é bom em fazer outra coisa. E a Kyoka ela deixa isso bem claro, né? A ideia dos carcereiros é otimizar aquilo que vocês são bons, para deixar a força do carcereiro ainda mais completa. Pra gente de fato descobrir ali como dividir os esquadrões, mandar quem para tal missão, talvez esse camarada para essa missão é melhor. Então tudo isso é interessante porque acho que com exceção da Kyoka, que vive ali meio que mais tranquila ou só espera dos irmãos mais novos uma expectativa grande, afinal eles são da família Nijiki, os dois, eles ficam se comparando demais. Tanto o Zanka com o Goku e o Goku com o Zanka, ou o Zanka com o geral e o Goku com o Zanka. Isso é bem interessante, porque talvez o Zanka não tenha essa ideia do que os irmãos pensam dele. E a própria Kyoka, ela fala que o Zanka, ele precisa ainda aprimorar algumas coisas e principalmente ele precisa saber como se proteger. Só que é interessante porque a Kyoka, ela fala algo bem legal do Zanka, que é o seguinte: esse lance do passado do Zanka ser um passado meio que talvez ingênuo, um passado que incomoda o Zanka, que tira o sono do Zanka, faz do Zanka um personagem que a todo momento evolui, porque enquanto o Zanka ele tá querendo meio que se livrar daquele passado ou está sendo consumido por aquele passado, o coração dele tá querendo meio que se livrar daquele passado, no sentido de tipo assim, cara, o que passou, passou, não tem mais o que fazer, você hoje é muito forte e você hoje é muito capaz. E é isso que faz o Zanka evoluir. O Zanka, ele soma alguns sentimentos de frustração com toda aquela qualidade dele para otimizar a qualidade dele. E ele vai ficando cada vez mais forte. Muito legal essa conversa ali da Kyoka com o Goku, falando um pouco do Zanka. E o Zanka, de fato, ele é um personagem ainda assim muito injustiçado na minha visão. Eu acho que ele é um bom personagem, ele é um personagem que a gente vê ali que ele tem um certo domínio, principalmente relacionado ao seu objeto personalíssimo, que é o Bastão do Amor. Mas o Zanka, ele se apega muito ao que aconteceu, ao passado, principalmente por todo aquele lance ali daquela moça que veio de fora, aquela carcereira que não era bem uma carcereira, ela veio de fora e tudo mais. Ele se apega muito a tudo o que aconteceu, principalmente relacionado a ela, porque o Zanka, ele veio da família de elite dos carcereiros. Então é óbvio que a galera espera muito dele, e muito mais do que a menina que veio de fora. Só que quando a menina veio de fora começou a acabar com o Zanka ele se sentiu um bosta, ele se sentiu inútil e tudo isso meio que entra nessa fala da Kyoka dizer, tipo, que o Zanka ainda não sabe como se proteger. E tudo isso tem a ver com todas essas situações que deixaram o Zanka ali no buraco, e o Zanka ele se livrou daquela pressão indo para os zeladores. Na minha visão, o Zanka ele vai precisar entender os zeladores não só como uma fuga, mas como talvez algo para se livrar desse ele do passado e se tornar um novo Zanka. Um Zanka que, mesmo sendo um giver para os carcereiros acabem respeitando eles, porque nós temos os carcereiros meio que tendo nojo dos givers, né? Desses humanos aí que transformam objetos. O Zanka ele precisa entender os zeladores como muito mais do que um lugar para ele fugir.
aí sim eu acho que o Zanca vai ganhar de fato o destaque e aí ele vai parar de apanhar aqui. Vale pontuar uma coisa, tá, rapaziada? Algumas pessoas comentaram sobre isso no capítulo passado, sobre o desenho que a Heinlein fez no Zanca, tá? Porque o Zanca, ele não tomou dano lá no Deserto Penta. Só que o Zanca, ele não tem ali o desenho de proteção, tá? A Heinlein não fez esse desenho dele. Tanto que depois o Zanca, ele volta a lutar contra o Jabber, leva um sacode do Jabber, e aí sim o Zanca, ele passa por poucas e boas, e a Heinlein vai até a base dos zeladores para se desculpar do Zanca. A Heinlein, ela fez um desenho ali no Zanca, que o Zanca, ele tinha ali meio que um aspecto de desenho animado e tudo mais. Então o Zanca, ele não tinha essa proteção, e ele não tem essa proteção, então esse ferimento é sim fatal e esse ferimento precisa ser imediatamente levado para Eixa, porque caso contrário o Zanca vai morrer, tá? Mas antes de morrer, o Zanca, ele acaba contra-atacando o Mimo e ele causa um ferimento muito grotesco na cara do Mimo, só que esse ferimento pode ser uma válvula para despertar do Mimo, e isso é problema, só que certamente o Zanca, ele não tá preocupado com isso no momento, né? O Zanca, ele contra-ataca e ele dá uma esperança pra galera, porque mostra pra galera que os Jinx, eles são eficazes contra o Mimo. E é bem interessante porque há até o questionamento se o Mimo é ou não uma criatura de lixo, e os Aderoys até falam algo sobre isso. Afinal, as armas padrões não estavam funcionando e os Jinx estão funcionando contra eles. Característica de uma criatura de lixo. Agora nós temos os Aderoy entrando em cena. E, de fato, aparentemente os Aderoys são muito maiores. Os bonecos do Aderoy são muito maiores do que esse novo Mimo, e eles simplesmente pegam o Mimo na mão, balançam e arremessam. Só que aparentemente esse Mimo não sofre quase nada relacionado aos Aderoys, tá? Relacionado a esse dano que os Aderoys causaram nele. Isso é bem interessante, tá? Porque mostra um pouco até da capacidade desses dos Aderoys, que assim, é bizarro, cara, o tamanho deles e o poder de destruição que esses caras têm. É pra, tipo assim, aniquilar muitas coisas com muita facilidade. Enfim, eles estão no time mais forte, não é à toa, né? Agora nós temos o Félix entrando em cena e a Ryo fala que se ele tentar impedir eles mais uma vez, ela vai acabar com a existência dele. A Ryo está em cena e certamente ela vai lutar porque, né, ela tem um Jink e ela é uma Giver, e eles entenderam ali que nessa forma o Mimo toma muito dano de Jinx. O Zanca agora ele cai, ele tá perdendo muito sangue, e nós temos o Goka chegando ali nele e falando um pouco sobre a situação do Zanca, que é patético, né? Porque tipo assim, pô, você queria se livrar da pressão da sua irmã mais velha e se tornou isso daí? Patético, cara. Você é a chama que aquece as águas que os zeladores usam pra tomar um chá, um café, enfim. Menosprezando de fato o irmão. E isso mexe um pouco comigo porque, pô, ali é o momento pros dois se unirem, né? É o momento pros dois ficarem, tipo, de boa, pro Goka entender ali que o irmão é forte e o irmão ficar mais sossegado ao ouvir isso, né? Mas não, o Goka, ele continua chutando o cachorro morto. Bizarro essa ideia ali dos carcereiros, né? Nós temos até a Kyoka falando que o Goka é o camarada mais resistente, mais forte ali da guarda, né? E por isso que ela vai meio que dar a missão do Goka proteger o Zanca, pro Zanca conseguir meio que manter as qualidades vivas, né? Manter a qualidade do Zanca, que é alguém ímpar em sequência ali da linhagem dos Nijik. E nós temos o Goka falando que ele só está fazendo aquilo porque a Kyoka pediu, não porque o Goka talvez tenha algum sentimento com o Zanca e tudo mais. Bizarro isso, né? E até a cara do Zanca, depois que ele escuta isso, também é assustadora. O Goka, ele fala pros demais carcereiros baterem retirada, porque aparentemente armas convencionais não fazem efeito no Mimo, e de fato os carcereiros ali são inúteis. A ideia agora dos carcereiros é organizar o entorno, salvar os civis e deixar essa situação ali com os zeladores, que os zeladores, eles são o grupo, os, vamos dizer assim, os trabalhadores responsáveis por destruir criaturas de lixo ou bater de frente contra esse monstro aí. Os carcereiros agora tendem a tomar mais em conta
ao entorno desse Festival das Bonecas. Nós temos o Goka enxergando o Urudo, e o Urudo, ele tem uma cara meio que assustada por conta de toda a situação do Zanka, e o Goka até fala, ó, não preciso da sua pena, irmão, só que eu não posso deixar o Nijiki morrer aqui, tá? Você só precisa, cara, derrotar esse cara aí, porque certamente o Goku, ele entende, né? Ele não tem capacidade de derrotar, mas esse cara pode atrapalhar muito o que a gente tem condição de fazer, que é de fato proteger a superfície. Então o Urudo Surebrek é importante, é bem legal, porque eles sabem que o Urudo Surebrek é um paradisíaco. Agora nós temos a Ryo entrando em cena com o Zaderoy, e a Ryo até questiona, né, sobre o fato do Mimo ser ou não uma criatura de lixo, e os Zaderoys, eles entendem o Mimo como alguém que está meio que subjugando o humano. Ele é humano, mas ao mesmo tempo ele é uma criatura, ou uma criatura que está tentando subjugar o humano. Algo assim, pelo menos foi isso que eu entendi. Se vocês tiverem outra percepção, podem deixar aqui nos comentários. Agora é que entra o problema. O corte do Zanka acaba se tornando uma boca pro Mimo, e o Mimo ele vai contra-atacar. Só que aí você fala, pô, ele vai morder as pessoas? Não, não é bem assim. O Mimo, ele é um humano ainda, e ele tem um instrumento vital. Como é que funciona o instrumento vital dele? Através de ordens, da fala. E o que o Mimo acabou de ganhar? Uma boca. É, até quando o Zanka ele brilha, até quando o Zanka parte a cara do maluco no meio, o Zanka tá dando munição pro cara, velho. É complicado. A Kei Urana não gosta do Zanka, cara. Eu tô chegando nessa conclusão aqui. Difícil, rapaziada. Quero ver como é que vai ser esse contra-ataque do Mimo, mas de fato, Rudo, a The Royce, até mesmo a Ryo, podem sim ser bem úteis nessa luta. Pelo menos por agora está sendo, né? Vamos ver aí se os Aderoys vão continuar nessa pegada. E agora com reforço pode ser que eles consigam meio que mais vantagens. Ou não, né? Vamos ver. Rapaziada, tamo junto e é nóis. Fui!